E aí, galerinha? E aí? Episódio 20. 19. 19. Episódio 19, não. 19. Não tá errado, não tá errado. Episódio 19. Eu que me confundi aqui. A gente tá assistindo um após o outro, então fiquei meio perdido. Episódio 19, sou Sono Frieren. Vamos pra mais um react. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque agora eles estão lá naquele exame de magia, né? A Frieren separou da Fern. Stark tá dormindo em algum lugar. Ou tomando sorvete, provavelmente. Não julgo. Procurando uma nova sobremesa. Uhum. E aí, vamos ver, né? O que vai acontecer. a Eles partir de precisam desse certificado de mago nível 1 pra prosseguir na viagem. Porque aparentemente isso funciona como um passaporte pras terras do norte, que são muito perigosas. Então você tem Mas já que... pensou que legal? A Fern e a Frieren terem certificado? Tipo, duas magas de nível 1 indo pra lá. Seria foda. Uhum. Enfim, gente. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí. E se inscreve aí que a gente tá com quase 3 mil inscritos, tá? Dependendo de quando você estiver assistindo isso, a gente talvez já tenha batido os 3 mil, mas a gente agradece e pede a sua inscrição mesmo assim. Uhum. Vale lembrar, a gente disponibiliza os episódios de Frieren um dia antes pra quem é membro. Se você quiser se tornar membro, R$2,99, a gente agradece muito. E também tem eles disponível no Patreon sem edição. Isso aí. Então, bora pro episódio. Agora vamos contar histórias de terror. Não. ほらやれできんだよそうか Ué, até no sonho elas estão な coordenadas? Meu Deus do céu. だけれどもちゃんと私を引っ張ってくれるんだいよいよ明日は竜との初戦闘とな怖いのかハイゼン震えているぞそうかなら怖いの Ele não esperava por isso. Uhum. そうか僕も怖い何この会話他の冒険者を真似て鼓舞するつもりだったんだがうんすまないうまくいかなかったみたいだいや、おかげで緊張がほぐれた。聞いてる自然体でいいですよ。こういうのはきっと冒険の仲間ごとに変わってくるものです。そうだねなるほど確かに仲間ごとに違う Ela segurando nela. Uhum. Alguém já pegou? やっと捕まえられましたねシュティレ Ah. これで一安心ですね気楽なことを言ってくれるねこれから先の方が大変なんだよ僕らはシュティレを他のパーティーに奪われないよう Nossa, é verdade. Faz Agora todo sentido, porque agora eles já pegaram, né? vai virar uma guerra. Tipo assim, pra que eu vou atrás de um se já tem um na gaiola? E essa tarada tá com cara de quem quer matar a gente. Ah, e com certeza. Ela vai ser reprovada. 観察した結果をまとめようかまずはフリーレンの言った通りあの鳥は音速を超えて飛行する Nossa. この速度に追いつくことは不可能だねさらに竜みたいに頑丈で波の攻撃魔法じゃびくともしないし高速も破られるおまけに魔力にとても敏感だこっちが魔力を抑えて近づいてもすぐに逃げられちまう Como é que a Fern conseguiu, será? Provavelmente ela deu um sermão no passarinho. Ele ficou triste. 何より最大の問題はシュティレが魔力をほとんど持っていないせいで魔 É 力 difícil 探知 detectar. ができないってことだなおかげで今どこにいるのかさっぱりわからねえ総数も不明だ見つけられたのも結局 Essa gaiola é mágica então? Porque pra conter esse bicho? Pode ser. 受験者が探し回っているから警戒しちゃってるんだと思う最悪もう姿を現さないかもそもそも見つけられたとしてもどう捉えるのか見当もつかねえそれなら大丈夫だよ実は昨日の夜シュティレを捕らえるのに役に立つかもしれない魔法の実験をしていたんだよね Eu imaginei que a Frieren já tinha um plano. É, どんな魔法なの mas é porque ela tá calma demais, né? ええ見せたよ鳥を捕まえる魔法今よりもずっと魔法使いが多くて魔法がいっぱい Será que foi assim que a Fern conseguiu? 狩猟をなりわいとする一族が編み出した Ah, não, porque acho que a Frieren não ensinou isso pra ela. そういえば魔法で動きを封じていたね
でもあれは鳥じゃなくて魔物じゃ。 Era um monstro pássaro. だからね。大雑把に鳥みたいなやつは全部捉えられるみたい。強力な高速魔法だし、シュティレにも通用すると思う。なんでそれを黙っていたんだよ。それを使えば昨日の時点で捕まえられていたじゃねえか。そうもいかないんだよね。この魔法の射程は50センチ。 Nossa, tem que estar corpo a corpo. 50センチって今までどのくらいまで近づけたっけ？ Isso é inútil pra pegar pássaro, então. Então, verdade. 10メートルくらい近づいた時点でこっちの存在に気がついているみたい。現状あと一歩ってところだね。 Porque se você tá a 50 centímetros de um pássaro, por que você vai usar uma magia? É só segurar ele. 確認だけど、2人の魔法じゃシュティレの足止めは難しいんだよね。うまく凍らせられれば可能だろうが、魔力に敏感な上に頑丈で凍りにくい。多分動きを封じる前に逃げられちまうだろうな。私の魔法なら大量の水があれば足止めは簡単だと思うけど。でも私が使えるのは水を操る魔法で、水自体を生成することはできないんだよね。 A Katara fez a própria だか água. ら水のある場所じゃないと使えないし。 Será que ela aprende a dominação de sangue? まとまった水は魔力が通りにくい É só paralisar o pássaro. 事前に魔力を込めておかないと難しいかな。雨みたいに分散していれば大量の水でもすぐに操れるんだけど、でも水に魔力を込めたら魔力に敏感なシュティレは絶対に寄ってこないだろうね。寄ってこない。そうか、寄ってこないのか。この作戦ならいけるかも。 Ela vai empurrar o pássaro pra longe aonde ela esteja. Fazer uma emboscada? Acho que sim. Uma emboscada inversa, sabe? Tipo, em vez da magia dela trazer o pássaro, vai empurrar o pássaro pra onde a Frieren tá, provavelmente. Pode ser. Posso estar bem doida, mas eu pensei nisso agora. 確かに悪くはねえがリスクが高えな。他のパーティー全員に喧嘩を売ることになるぜ。でも多分こうでもしないと捕まえられない。怖いの？ロビーヌ。 Meu Deus, começou. Tava demorando. わかったよ。やってやろうじゃねえか。とりあえず試験終了まで潜伏してやり過ごそう。つまんないよ。魔法使いなら堂々と戦わないと。不要な戦いを避けるのも魔法使いだ。その前に水の補充だな。確か中央に湖があったはずだ。 Nossa. Acho que é proposital isso. しかし Porque aí meio que os magos têm que ir pra um lado só, se eles quiserem. Eles acabam se encontrando no mesmo lugar. Isso me lembra muito Jogos Vorazes, o filme 2, que era uma ilha e o lago A água só tava no meio, né? tava no meio. Todo mundo precisava ir até lá pra conseguir recurso. これってさ、道だと思って Isso força o contato, né? Isso. 川だよね。しかも似たような地形が何箇所もあった。確か試験区域を囲むように結界が張られているんですよね。ああ、試験では定番だね。塵すら通さない強力な対物理結界だよ。 Nossa, é por isso então. 水も通さないんですか？ A água do rio não passa, a água da chuva não entra. 結界を張ったのは1週間以上前だね。 E a chuva também não cai. では水のほとんどは盆地の Foi o que eu acabei de falar. 湖に集まって Ah, い é? ます Eu não prestei atenção, tava prestando atenção no anime. 私たち受験者の生き物ですから活動するのにはある程度水が必要です。だからって湖の周りに受験者がまとまっている Bingo! Gente, o Rudeus nesse 私たちは水を持ち歩けます。 nesse exame já tinha passado. 同じ生き物であるシティレはそうはいかない。 Tem que dar água pro passarinho também. それに気がついた連中が最大の水場である湖の周りに張り込んでいるわけか。よし決めた。もう水は諦めなさい。さすがにそれはきついって。すでに喉カラカラなんだけど。小さな池くらいなら探せばあるだろう。 O Rudeus criaria a própria água. そうなの。煮沸すればなんとか。 Essa Fern é muito perceptiva. Viu a velocidade que ela fez essa barreira? Aham. Emboscada.
É, como eles estavam esperando, né? Tipo assim, eles já pegaram o pássaro deles. Uhum. E aonde que o pássaro pode vir? Perto do lago? É. Essa expressão vazia dela, né? Você tá fazendo 嫌だ ameaça. って言ったら Ele já perdeu pra Fern a hora que ela bloqueou um golpe desse. Que foi isso? Talvez a Frieren? 湖の方向 Ela tá congelando o lago! Agora ninguém tem água! Nem o passarinho. 湖を凍らせやがったおいおい何のつもりだシャレにならんぞこの魔力第2パーティーのやつだな何考えてやがる他のパーティー全員を敵に回すつもりか何をやっておる Ah, eles vão forçar todo mundo a usar mana pra espantar os pássaros. E vai na direção que elas querem. É basicamente o que eu falei. É. Só que elas estão usando Todo mundo. todo mundo a favor delas. えそれに魔法を使われたらシュティレはもうこの湖には近づかないシュティレは第2パーティーから奪う Coitado do grupo da Fern. É o único que tem um estilo. É. シュティレを捕獲する算段があるということ Ah, não. Tá indo É no o grupo grupo da delas, Frieren. da Frieren. O grupo deles é do grupo da Frieren. Sabe o que é engraçado? A Lavigne fala pra ela, a gente vai comprar briga com todos os outros magos. A Frieren, tudo bem. Tem outro Provavelmente... lago. Eu não sei se é outro lago, mas provavelmente ela não congelou um trecho do lago de propósito. Porque os destinos só vai ter um lugar pra ir pra tomar água. Fern, não se preocupa com a Frieren. Se preocupa com o que você tá fazendo aí. Exatamente. このまま一度ばらけよう Se separar não é uma boa ideia, porque vocês precisam estar juntos, né, no final da prova. Sim, mas aí fica um contra um, né? 愚かだなこんなに盛大に魔法を使って氷を溶かせばこの湖は本格的に使い物にならなくなるシュティレはもうここには寄りつかん Eles estão espantando. あっちだそれに気がついた連中が他の水場を探しているようだが魔力探知が甘すぎるあれでは空の脅威に対処できん未熟だな第2パーティーが湖を凍らせたらしいぞ試験をむちゃくちゃにするむちゃくちゃだと違うなこれは第2パーティーが練った入念な計画だそれを紐解かん限りどうにもならん Esse cara é bem sagaz, né? Ele parece ser bem experiente, né? Uhum. Ele deve ser um mago antigo. Não tão antigo quanto a Frieren. Ninguém é aí também, né? Vamos combinar. E sabe o que é mais legal? Ninguém imagina a experiência da Frieren. Parece que ninguém reconheceu ela aí. É. É simplesmente a maga que derrotou o rei demônio, cara. Exato. Eita. 魔物にやられたか Aqueles pássaros gigantes. Ah. Bem que ele falou, tipo, eles estão no ar, eles não... Eles são presa fácil. Exato. もう死んでいる行くぞじいさんせめて下ろしてあげようよ見えていないわけではないだろう上空を旋回している一匹や二匹ではない死体には魔法がかけられている下ろそうとすれば奴らに探知されるぞ É uma armadilha. こいつらはそうやって次の獲物を誘って狩りをする Ele me lembra aquele pássaro que fala do Made in Abyss. Verdade, né? O pássaro que sussurra. 異常だねこんな魔物がいる場所を試験区域に選ぶだなんて受験者が死ぬのを何とも思っていないみたいだ Mas você quer se tornar um mago de nível 1? 試験を受けるのが初めてだったな理由は極めて単純だこの程度で死ぬ奴は一級魔法使いにはいらないということだ
Exatamente. 大陸魔法協 Se 会 você não é capaz de lidar com isso, você não pode virar um mago nível 1. 気にしているからな。魔王軍と戦っていた時代の強く誇り高い魔法使いを未だに夢見ている連中がいるのさ。時代遅れも甚だしい。意外だな、天剣。あんたはそれを支持する側の人間だと思っていた。魔法使いに質などいらん。一級魔法使いはただ単に権威の象徴であればいい。 Já sabemos por que ele quer ser um mago de nível 1. Poder. Status, né? わしは自分よりはるかに優れた魔法使いが失脚し迫害される様を山ほど見てきた。大きな力は恐れられん。恐れの権威など長続きせん。それに魔法は誇り高いものでも何でもない。 Eu gostei desse personagem. Ele me parece bem são, sabe? 言ってくれるな、若造が。お前くらいなら目をつむっていても勝てるわ。Uhum. Acho que ele percebeu o plano. Eu acho que ela desviou a água pra alguns pontos, né? Pode ser. Que ela controla a água. O que a Freira vai aprontar? Se os grupos fossem atrás delas, eles encontrariam essas poças. E aí elas não estariam sendo perseguidas, talvez. ここもだな。今まで見てきた水場全部だ。わずかだが水に魔力が込められている。何も感じない。わかる？俺もわからん。第二パーティーの仕業か。きっとかけた本人すら感知できないだろう。それほどに微量だ。だがシュティレなら感知できる。 Ah, ela lançou magia nos poços d'água pro bicho não chegar perto. こんなことして何が？そっか。どこかに魔力を込めていない水場がある。 É o único lugar onde os pássaros vão. E é onde a Frieren tá. 第二パーティーは必ずいる。どう探すの？少し休む。偏見。試験区域は広大だ。本気で潜伏する魔法使いを見つけられるわけなかろう。待つぞ。どうせ奴らは居場所を教えてくれる。池谷泉に手当たり次第に魔力を込めてきたよ。把握できていない水場がある可能性はまだあるけど、シュティレの使える水場が制限されるだけでも十分だよ。じゃあ私はここでシュティレを待ち伏せするよ。マジかよ。魔力って完全に消せるもんなんだな。完全じゃないよ。さすがに動けば少しは魔力が漏れる。ほら。わかんねえよ。私たちは見張りだな。足引っ張んなよ。うっさい。 Se as duas vão estragar o plano. 全部結界に弾かれちまうの。 Que bonitinho. Parece um cachorrão. Um cachorro servo. Uhum. Caramba, a Frieren suprimiu tanto a mana dela que os monstros não percebem ela. Ela tá suprimindo a presença dela. Esperar é com ela mesmo, né? E aí, você tem uma pessoa paciente nesse anime. Uou! Nossa! Esse passarinho foi bem inocente, né? 50 centímetros. フリーレン、やったか？他のパーティーに喧嘩を売った甲斐があったぜ。これで第一次試験突破だね。
Calma, amiga, calma. いや見つけた。やはり魔法を使いよった。どんなに優秀な魔法使いでもこの瞬間だけはごまかせ。 É. 誰かに探知された。早くここから。 Nossa, essa menina é rápida. Não deu nem tempo. もう遅いみたいだね。ジュベラード Mais gente sentiu? Uou. Ah, não, eles. É a outra turma que tá brigando com o time da Fern. ドラガーテまるで砲弾。また距離を取った。洗練されていて隙がないけれど古い戦い方だ。私のおじいちゃんと戦っているみたい。 É que ela foi ensinada por uma idosa. É. 防御魔法基礎的な魔法しか使わないのね。手の内は見せないつもりかしら。戦闘では基礎的な魔法以外は使わないように言われてますから。あなたの師匠の方針なのね。はい。この時代の魔法使いならそれだけで十分だと。そう。 Ela não gostou muito do que ela viu. まあただなんだろうね、この違和感は。まるで熟練の魔法使いと対峙しているみたいだ。あなたも何 Que ela foi ensinada por そ uma んな戦い muito 方 boa. ビアベルが相手だったら今頃は死んでいたわよ。それはおかしいです。この中で一番強いのはあなたですよね。ビアベ Cadê ル o は魔 passarinho? 王軍の残党と戦ってきた北部魔法隊の隊長よ。実戦経験の桁が違う。あいつが使うのは品性なまるでない。かつて Ela の simplesmente 卑怯な魔 mata. 法。今ビアベルと戦ってる子、多分殺され Eu ちゃ não うわ contaria よ。 com isso, não. Aquela Ela menina também capiroto. mata as pessoas que ela luta. Eles são um ótimo time. É. Bom, final de mais um episódio. Esse episódio foi bom. Esse episódio foi muito bom. Bom, Foi. agora a gente vai ver o grupo da Frieren lutando, provavelmente, porque eles vão ter que proteger o pássaro. Quem? É, porque agora é isso, né? Os outros não conseguiram pegar o pássaro, eles vão tentar roubar de quem pegou. Você viu a audácia dessa menina? Ah, o Weibel, ele é o capitão do exército que luta contra os remanescentes do Rei Demônio. Bitch, please. Minha professora derrotou. Minha professora derrotou o Rei Demônio. Então, faz favor. Nossa. E um exército sozinha. O exército lá da Aura aqui, né? Sozinha. Só ela. E elas estavam falando nos episódios atrás, acho que foi a Maga do Gelo ali que fala que agora que a Aura morreu, dá pra gente passar, entendeu? A responsável pela morte da Aura tá ali junto com elas não tá vendo isso. Exatamente. Por isso que eu tô falando. Eles não fazem ideia de quem é a Frieren. Exato. Quem Porque tá ali é fazendo toda o teste. É toda uma nova geração de magos que tá ali, né? Eles provavelmente não conhecem a Exato. história dessa. Provavelmente a única pessoa que conheceria a história da Frieren é aquele senhorzinho lá que viu o colar dela. Porque ele deve Acho ter que percebido nem, alguma coisa. nem as pessoas que estão. Porque você viu aquele cara que tava lá vendo os alunos lá, as pessoas que estão fazendo o teste, nem ele reconheceu a Frieren. É. Então até as pessoas que estão examinando o teste não sabem quem é a Frieren. Eu acho que existe uma chance do Duncan, sei lá, o velhinho do monóculo lá, saber quem é ela. Mas ele cita o nome dela? Agora me deu branco. Não, ele só cita o grupo 2. Porque eu acho que se ele souber o nome dela, acho que ele deve ganhar, porra. Porque não só pelo fato dele ser velho, mas pelo fato dele ser muito inteligente, muito experiente, sabe? Ele deve ter esse tipo de informação. E ele mesmo cita no anime que influência é poder. Informação faz parte disso, entendeu? Pela Então, idade que ele aparenta ter, eu acho que Opa. ele estava vivo já quando a Frieren derrotou o Rei Demônio. Porque só se passou 29 anos da morte do Himmel. sim, mas... Eu acho que talvez ele São era 80 anos da morte do Rei Demônio. Então, mas acho que talvez ele era uma criança. Eu não acho que ele tenha 80 anos, acho que talvez ele seja um pouco mais novo. Ah, Mas não ainda sei, assim- às vezes, por ele ser um mago, deu Mas uma ainda assim- disfarçada na idade. Sim, mas ainda assim, eu acho que ele é de uma época onde a morte do Rei Demônio ainda
reverberava, sabe? Porque era recente. Uhum. Então, quando ele era jovem, a morte do Rei Demônio ainda era recente. Então, provavelmente, como foi uma guerra contra o Rei Demônio, as cidades ainda deviam estar se reconstruindo, entendeu? Porque o Rei Demônio tinha um exército. Então, ele deve ter pegado esse final da guerra, sabe? Então, Sim. ele deve ter vivenciado um pouco. Provavelmente, ele sabe quem são os heróis. Eu acho que sabe. Talvez ele não tenha reconhecido a cara da Frieren, mas acho que pode ser que... Agora, Mas- o grupo dele foi atrás da Frieren, então, eventualmente, eles... E assim, provavelmente ele vai lutar contra a Frieren, porque Mas- ele é o mais forte daquele grupo ali. Mas muitas pessoas até não reconhecem a Frieren mesmo quando ela chega de frente com eles, né? Mesmo Eu tendo uma acho- estátua. Porque você lembra de uma cidade que ela Sim. passou? Tinha uma estátua dos heróis lá e olharam pra Frieren, tipo assim, nossa, você parece alguém, né, que eu conheço, mas, tipo assim, não se ligou, sabe? Então, mas eu acho inaceitável uma cidade de magos que detém não só poder mágico, como conhecimento, não terem sacado que era a Frieren a hora que ela pisou nessa cidade, entendeu? Pra mim isso não sei se isso é uma falha ou uma conveniência de roteiro. Pra Frieren ser essa carta na manga a ser usada no futuro. Mas pra mim, a hora que ela chegou ali, todo mundo deveria saber quem é ela. Principalmente a cidade de magos, sabe? Não pelo fato dela ser mago, dela ser uma maga. Mas porque esse tipo de cidade, normalmente eles têm maior conhecimento da história. Tanto que a academia onde o Rudeus tá lá, tinha um livro lá que explicava teleporte em massa. Coisa que eles nunca conseguiriam compreender, entendeu? Tinha esse tipo de conhecimento lá. Então, é o que eu falei. Eu não sei se isso é uma falha de roteiro ou uma conveniência pra usar a Frieren com uma cartada mais pra frente. Não sei. Mas eu acho que é isso. Enfim, acho que agora tem mais ação, né? Tá tendo mais ação no anime. Vamos pro próximo episódio, que eu acho que o episódio de amanhã é o último da semana. Espero que ele não termine com gancho, porque né, muita gente vai ficar decepcionada com a gente, mas é isso aí, gente. 5 episódios por semana. Se a gente entregar mais, a gente não vive. Eu adoraria entregar um episódio por dia, 7 dias por semana, mas o tempo não nos permite. Exato. É isso aí. Vamos nessa? Tchau, tchau.